Bom dia, meus irmãos. Tudo bem com vocês? Que culto maravilhoso. Começamos já com os PGMs orando juntos. Que comunhão gostosa, né? Eu reforço, endosso as palavras do nosso pastor. Se você faz parte de um PGM, fique feliz, participe, se empolgue. Se você não faz parte, se envolva, porque é de Deus para a igreja, é de Deus para nós, é para a nossa saúde espiritual, é para o reino. Amém? Então se envolva, se envolva. Nós estamos falando nesse mês no tema Que Amor é Este? E a perspectiva do tema não parte do amor de Deus para nós, mas com relação a nós, a Deus. Com relação a nós, a Deus, a direção do nosso amor a Deus. E foi um tema bem desafiador, porque se o pastor dissesse, olha, vamos falar sobre o amor de Deus em relação aos seus filhos, é fácil, não é fácil? É muito fácil. Agora, ao contrário, aí precisa de mais cuidado. E o pastor já falou de Pedro, do amor de Pedro, primeira mensagem fantástica, como Jesus restaura a fé, o ministério, a vida de Pedro. Pedro estava destruído, estava decepcionado. Jesus vai lá, encontra Pedro no lugar onde ele havia encontrado Jesus pela primeira vez, como alguém que vai lá restaurar a primeira memória, a primeira experiência. Depois o pastor falou sobre Maria Madalena, também como o amor dela, a dedicação. E hoje eu quero falar sobre um outro personagem tão importante, tão singular e muitas vezes polêmico no meio cristão. Sabe de quem eu estou falando? Alguém tem algum palpite? Maria, personagem tão importante, muitas vezes causador de polêmicas teológicas, por conta do seu papel enquanto mãe de Jesus. Nós cristãos concordamos, quer sejam os protestantes, os católicos, concordamos do nascimento virginal, ou a concepção virginal da gravidez de Maria. Todos os cristãos concordam com isso. Com relação à divindade de Maria, esse assunto já foi, nós nos distanciamos um pouco da teologia católica. Nós, enquanto cristãos, concebemos e concordamos que Maria, ela sim, foi mãe de Jesus o homem, o Jesus menino. Mas para nós, ela não é a mãe de Jesus Deus. Vocês entendem a diferença? Está claro isso? Então quando eu falo, olha, Maria, mãe de Jesus, lembre-se que eu estou me referindo à mãe, aquela que foi o instrumento de Deus para que Jesus viesse ao mundo. Porque Jesus sim, ele nasceu de uma mulher, ele teve ali um útero, ele teve um útero como proteção, ele teve um líquido amniótico, ele se alimentava dos nutrientes que haviam no corpo de Maria. Então sim, Jesus habitou o corpo de Maria e nasceu. Então está claro, quando eu falar mãe de Jesus, vocês estão entendendo do que eu estou falando. Abram suas Bíblias no Evangelho de Lucas, capítulo 1, a partir do verso 26. Ok, NVI. Isso. Lucas 1, de 26 a 38. E diz assim: no 6º mês, Deus enviou o anjo Gabriel a Nazaré, cidade da Galiléia, a uma virgem prometida em casamento a certo homem chamado José, descendente de Davi. O nome da virgem era Maria. Verso 28. O anjo aproximou-se dela e disse: alegre-se, agraciada, o Senhor está com você. Maria ficou perturbada com essas palavras, pensando no que poderia significar esta saudação. Mas o anjo lhe disse, não tenha medo, Maria. Você foi agraciada por Deus, você ficará grávida e dará à luz um filho. E lhe porá o nome de Jesus. E ele será grande e será chamado Filho do Altíssimo. O Senhor Deus lhe dará o trono de seu pai Davi, e ele reinará para sempre sobre o povo de Jacó. Seu reino jamais terá fim.
perguntou Maria ao anjo: como acontecerá isso se sou virgem? O anjo respondeu: o Espírito Santo virá sobre você, e o poder do Altíssimo a cobrirá com a sua sombra. Assim, aquele que há de nascer será chamado Santo Filho de Deus. Também Isabel, sua parenta, terá um filho na velhice. Aquela que dizem ser estéril já está em seu 6º mês de gestação, pois nada é impossível para Deus. Respondeu Maria: sou serva do Senhor, que aconteça comigo conforme tua palavra. Então o anjo a deixou. Amém? Antes da gente entrar no assunto, eu quero trazer para você uma pergunta. E a minha pergunta é assim: não tem nada a ver com isso, mas quando você vai ao supermercado, não tem nada a ver, né? Que mudança, né? Quando você vai ao supermercado e você faz lá a sua compra, eu sei que há entre nós pessoas que fazem a famosa compra do mês, não é? Espera cair lá o vale-refeição, o vale-alimentação, e faz aquela compra do mês. Existem outros, porém, que fazem aquela compra semanal. Acho que é o caso da minha sogra, faz de 15 em 15 dias, não é, Ney? Ela vai comprando conforme a necessidade. Outros já compram por mês. E tem outros ainda que já compram para 2, 3 meses, tem estoque. Eu conheço pessoas assim, que você vai na casa da pessoa, abre o armário, tem estoque para 3, 4 meses ali. Eu falei: quando é que vai vir essa guerra que eu não estou sabendo, né? É um bunker, né? Aí eu faço a pergunta para você que faz a compra para o mês. Como é que você faz? Você faz aquele planejamento? Você salva a última compra para você se basear nela? Como é que você faz? Você tem alguma estratégia? Você tem algum truque, alguma dica? Olha, eu tenho algumas para você. Primeira coisa, quando você for fazer a sua compra, não vá de estômago vazio. Sabia? Você gasta mais. Você gasta mais. Certo? Segunda dica: quando você for fazer a sua compra, planeje antes. Não vá no olho. Não vá aleatoriamente pegando. Quando você vê, você comprou mais do que precisava. Essas 2 dicas são importantes. As mulheres concordam com isso? Os homens concordam com isso? Mais uma, irmão Sandoval? Eu vou colocar essa como primeira. Não leve os netos juntos. Não leve os netos juntos. Gente, não é frustrante quando você vai no supermercado e você planeja? Amados, eu tento se planejar. Eu cheguei ao ponto de, no passado, fazer um aplicativo para mim, só para me ajudar nas compras. Então, eu e a Silvia fomos no supermercado e nós fomos cadastrando item por item. Foi a compra mais longa da nossa vida. Levou quase 5 horas de compra. Silvia, qual o código de barra aí? Qual a marca? Foi assim, o cadastro. Qual foi o benefício? Na outra compra, enquanto eu ia comprando, irmãos, eu já sabia quanto ia dando minha compra, não foi assim? Eu sabia exatamente quanto eu ia gastar. Só que eles mudaram os preços e acabou com o meu projeto. Foi a falha no projeto, eu não previ essa mudança. Não deu certo, Quinho. Não deu. Mas eu vou atualizar meu aplicativo antes que eles aumentem os preços novamente. Por que eu estou dizendo isso para vocês, gente? Porque a gente gosta, pelo menos eu gosto de, o máximo possível, ter as coisas sob controle. E eu fico frustrado quando eu vou lá no mercado, faço a minha compra, dia 1, caiu o vale, aí dá dia 15, acaba o leite, acaba o arroz, acaba o feijão. Aí eu disse: mas nós planejamos, não era para isso estar acontecendo. O que isso tem a ver com o que nós lemos, querido? Tem tudo a ver, eu vou dizer para você por quê. Acontece o seguinte: existem muitas pessoas que vão dizer assim: eu queria ter uma fé do tamanho de uma montanha, eu queria viver uma espiritualidade empolgante, e fala assim, e usa figuras como fogo, né?
crente do fogo, aquele crente que sobe montanhas, o crente que escala montanhas, o crente que ele quer sempre viver uma espiritualidade sempre ascendente, sempre coisa nova, quer ter sonho, ele quer ver milagre, quer todo esse tipo de coisa. Se eu falar para você, não sei se vocês vão querer me ouvir depois do que eu vou dizer, eu não tenho esse projeto de espiritualidade para mim. Você sabe quem eu admiro? Eu admiro aquelas pessoas que, com o passar dos anos, elas não são aquelas pessoas exageradas, não são aquelas pessoas que o tempo todo está lá em cima, de vez em quando cai, mas depois sobe de novo, aí quando cai fica para baixo, aí depois volta, não, agora eu estou no fogo, agora vai. Os meus olhos repousam sobre aquelas pessoas que têm uma incrível capacidade de manter a sua espiritualidade, às vezes até de maneira linear, mas constante, firme e saudável. É sobre essas pessoas que eu ponho os olhos. E esses dias eu tive uma experiência muito boa, entre aspas, invejável. Eu estava vendo um vídeo, não sei qual das mídias sociais, e eu vi um pastor que eu admiro muito. É o pastor pastor Irlande Pereira de Azevedo, que eu imagino que já deve ter completado seus 90 anos. Mais ou menos, né, Fábio? Uns 90 anos. Alguém viu o vídeo dele no hospital com a sua esposa? Não é profundo aquilo? Foi um dos vídeos mais enriquecedores da semana. Está ele no hospital com a sua esposa, já também com idade avançada. Ela estava deitada na cama, as enfermeiras olhando, e ele declarando o seu amor a ela. Eu amo esta mulher como amei no primeiro dia que a vi, que a conheci. Eu te amo, você é linda. Aí eu falei, é assim que eu quero permanecer com a minha esposa. É assim que eu quero. Até o último dia, até o dia que o Senhor nos levar. Eu primeiro, se Deus quiser. Que seja assim, constante, firme. Eu te amo como o mesmo amor que eu te amei no primeiro dia. É isso que eu admiro. E Maria, queridos, ela tem essa constância. Ela tem essa perseverança. Vou matar minha esposa, gente. Os enfermeiros, por favor, fiquem do lado dela. Maria é aquela que é visitada pelo anjo. Você tem ideia do que significou para Maria, naquele dia, naquele contexto, ser portadora, não somente de uma mensagem, mas de um ser divino como Jesus dentro do seu corpo? Você tem ideia qual é a idade de Maria? Qual é a idade de Maria, você sabe? Quanto? Entre 12 e 14. Eu vou no meio. É possível que Maria tivesse 13 anos de idade, porque é a idade que normalmente as mulheres se davam em casamento na época. Uma garota de 13 anos, com maturidade de 13 anos, virgem, numa sociedade completamente difícil para uma mulher da sua época, se encontra grávida. Imagina hoje, nos nossos dias, pai e mãe de uma família tradicional, uma filha que eles criaram com todo carinho, fala, estou grávida, não tenho marido, não estou casado, estou grávida. Já é choque. Imagina 2000 anos atrás. Queridos, eu vou falar uma coisa para vocês. Nós encontramos homens e mulheres nas Escrituras que fizeram proezas, que serviram a Deus de uma maneira invejável. Tiveram suas falhas, sim, caíram. Vamos pegar, por exemplo, Moisés, um estadista, serviu a Deus de coração, passou por muitas provações, mas errou. Desobedeceu a Deus quando espancou, gostei dessa expressão que o pastor usou, espancou a rocha. Nós temos Davi, um homem segundo o coração de Deus, um homem segundo o coração de Deus, que mata e toma posse de uma mulher que não era sua. Nós encontramos Pedro, o apóstolo afoito, que nega Jesus. Agora eu desafio você, encontre em Maria, do início da sua carreira até o fim, no que nós temos registro nas Escrituras. Quando Jesus está na cruz, está ela diante da cruz um pouquinho mais distante, alguns discípulos nem lá estavam, mas Maria estava do lado do Filho. Ela o amou como Filho, ela o amou como Senhor.
quando o anjo diz a ela o que estava para acontecer com ela, mesmo sabendo que ela seria rejeitada, repudiada, a resposta dela foi: sou serva do Senhor, que aconteça comigo conforme a tua palavra. Que amor é esse? Que amor é esse? Então vamos lá. Eu vou ser breve. Eu quero trazer para vocês duas palavras que, ao meu ver, definem ou resumem as atitudes de Maria na sua caminhada com Jesus. E essas duas palavras são: escutar e decidir. E eu espero que essas palavras possam ajudar você, nos ajudar na nossa caminhada cristã. Então vamos lá. Olha só o que diz aqui. O verso de número 28 diz assim: o anjo, capítulo 1 de Lucas, tá? O anjo, aproximando-se dela, disse: alegre-se, agraciada do Senhor, agraciada, o Senhor está com você. Depois o verso de número 30, mas o anjo lhe disse: não tenha medo, Maria, você foi agraciada por Deus, você ficará grávida e dará à luz um filho, e porá o seu nome de Jesus. A pergunta que nós fazemos é o seguinte: de onde vem a Maria essa postura de alguém que ouve aquilo? De onde vem essa decisão da Maria, por exemplo, de depois de ouvir o anjo dizer a sua parenta, a Isabel, ela também está grávida, ela está avançada em idade, é conhecida como estéril. De onde vem, por exemplo, a decisão de Maria de ir até Isabel, de juntar as coisas rapidamente e correr para Isabel? Por que ela faz isso? Ela faz isso, queridos, porque ela escutou atentamente aquilo que o anjo do Senhor havia dito a ela. O que há de novo nisso? O que há de novo? Quando eu falo que ela escutou, queridos, não se trata de alguém que superficialmente escuta alguma coisa. Vocês estão ouvindo minha voz? Está prestando atenção? Vocês estão ouvindo, não estão? Não é disso que eu estou falando. Eu estou falando de alguém que escuta. É um escutar carregado de atenção, cheio de acolhimento e principalmente disponibilidade a Deus. É acatar aquilo que ouve, é apresentar aquilo que ouve ao coração, é internalizar aquilo. Maria, ela ouve, mas ela não ouve com os ouvidos que estão aqui na sua cabeça. Sabe o que ela faz? Ela ouve com os ouvidos do coração. Ela é aquela que aplica a tudo aquilo que ela vai ouvindo. Ela vai aplicando tudo aquilo que ela vai ouvindo. E se você prestar atenção comigo, olha só. Deixa eu afastar aqui um pouquinho. Se você prestar atenção, por exemplo, olha só como Maria fazia. Maria não é aquela pessoa que ouvia: tá bom, eu ouvi. Ela acolhia aquilo que ela ouvia, ela recebia. Olha só, por exemplo, lá em Lucas capítulo 2, o verso 19, depois que os anjos aparecem aos pastores à noite, e quando os anjos se despedem dos pastores, os pastores tomam uma decisão: vamos lá, vamos ver o menino, vamos conhecer, vamos ver o que está acontecendo. E os pastores chegam lá. Quando eles veem o menino na manjedoura, está Maria, está José. E eles começam a contar o que havia acontecido. Diz que eles ficam maravilhados. O verso 19, está aí? Maria, porém, guardava todas essas palavras, meditando sobre elas no seu coração. Você sabe o que é isso? É alguém que não está jogando fora aquilo que está ouvindo. É alguém que não está fazendo conforme a gente fala: entra por um ouvido e sai pelo outro. Não, está entrando aqui. E ela está ali, deixando que aquelas palavras penetrem o coração dela, que entrem no coração dela. Ela está: meu Deus, o que é isso que eu estou ouvindo? O que está acontecendo, gente? E alguém fala: não, vamos limpar aqui. Para! Que limpar? Não, a gente tem que ir, não tem que ir. Isso que você ouviu acabou de ser dito aqui.
O que isso quer dizer? Alguém que está aplicando ao seu coração. Mais tarde, também no capítulo 2, o verso 51, quando eles faziam uma peregrinação para Jerusalém, era época de Páscoa, eles não se percebem que Jesus havia ficado para trás, eles vão e depois eles voltam. E Maria, mas Jesus devia ter uns 12 anos, devia ser mais dessa altura aqui. Se for minha filha, é mais ou menos assim. Mas, Jesus, por que você fez isso com a gente? Aí, Jesus, vocês estavam me procurando? Vocês estavam querendo me encontrar? Não sabem que eu deveria estar na casa do meu pai? E diz o texto, Lucas 2,51, foi com eles para Nazaré, e eles eram obedientes, está falando de Jesus, aí diz, é obediente à sua mãe, olha lá, a sua mãe, porém, guardava todas essas coisas no seu coração. Meu irmão e minha irmã, o problema não é ouvir ou deixar de ouvir. O problema não é se prega o evangelho ou se não está sendo pregado. O evangelho nunca foi tão pregado na nossa comunidade, na nossa nação, no mundo. Ainda há lugares onde o evangelho não é pregado, mas a maioria dos lugares é pregado o evangelho, quer seja pessoa a pessoa, família, pequenos grupos, igreja, é rádio, é televisão. Tudo bem que tem uns evangelhos aí que não são evangelhos. O problema não é, se houvesse alguém que nos ensinasse. Não há eunuco aqui para dizer, olha, eu leio, mas eu não entendo, porque existe livro, existe aplicativo, existe Bíblia, existe áudio, existe culto. É verdade ou mentira? A nossa dificuldade é conseguir filtrar o que a gente deve ouvir. O problema é ouvir o que Deus está dizendo. E Maria amava a Deus, e por amar a Deus, ela ouvia e guardava no seu coração aquilo que ela estava falando. Nenhum de nós aqui, um dia sequer será julgado por aquilo que não ouviu. Nenhum de nós aqui um dia será condenado ou apontado o dedo por algo que não sabe, mas por tudo aquilo que ouvimos e desprezamos e fazemos de conta como se não fosse coisa alguma. Você acha que o ouvir é importante? Você acha que para Deus ouvir é importante? A fé, meus amados, a fé, segundo Romanos 10:17 diz, a fé vem por se ouvir a mensagem, e a mensagem é ouvida mediante a palavra de Cristo. Ouvir é importante, e Maria ouvia. Jesus sabe que é da natureza da ovelha de Jesus, faz parte da constituição da ovelha de Jesus, ouvir a voz do seu pastor. É por isso que em João 10:27 ele diz, as minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. E essa ideia aqui é fantástica de João 10, porque Jesus está trazendo aquela parábola da ovelha do aprisco. Vocês conhecem João 10? Se não, depois você dê uma lida nesse texto fantástico. Esse texto de João 10, ele acontece logo após o 9, e o que é de especial nisso? O João 9 é quando aquele cego, ele é curado, e depois perguntam a ele, quem foi que te curou, quem foi que te curou? Ele falou, quem era ele? Era o Messias, era um profeta? Ele falou, se ele era eu não sei, só sei que eu era cego, agora eu vejo. E eles excluem aquele homem da sinagoga, era uma exclusão religiosa, estavam expulsando da sinagoga. Jesus então, no capítulo 10, ele fala, eu sou o bom pastor. E quando ele diz assim, o bom pastor, as ovelhas conhecem a minha voz, e eu as conheço e elas me seguem. Por que ele está dizendo isso? Ele está falando de uma figura muito comum aos judeus, que era o aprisco, um pastor daquela época. Ele sairia numa atividade meio que nômade para pastorear suas ovelhas, e quando eles levavam as ovelhas para um certo lugar, as ovelhas comiam toda a grama, comiam até a raiz da grama, porque a ovelha é um bichinho que come, é um bichinho insaciável. E aí eles tinham que mudar de lugar para lugar, então às vezes era perigoso voltar para casa, então eles encontravam um aprisco, e tinha lá na porta o porteiro que permitia que o pastor entrasse com as suas ovelhas, e as ovelhas eram colocadas num aprisco. Mas não era só um pastor, eram 2, 3, 4, 5 pastores, e as ovelhas ficavam todas lá dentro.
E Jesus sabia disso, e ele diz: as minhas ovelhas conhecem a minha voz. Por quê? Porque o pastor chegava com o seu rebanho para recolher as suas ovelhas, e ele dizia: ovelhinha, vamos dizer que aqui é as ovelhinhas da Nova Sião. Aí tem as ovelhinhas das Boas Novas, depois as ovelhinhas da Vila Medeiros. Aí chega o pastor Fábio aqui e fala assim: ó, ovelhinhas, vamos. Você acha que todas as ovelhas saíam? Somente as ovelhas daquele pastor, porque as ovelhas conheciam a voz do seu pastor. Há um comentarista bíblico escocês que dizia que, inclusive, que na cidade dele onde ele morava, os pastores davam apelidos para as ovelhas baseados nas suas características, sabia? Diz o comentarista que se uma ovelha era um pouquinho mais gordinha, parecendo comigo assim, mais ou menos, ô gordinha, vamos. Aí se tivesse uma ovelha tipo o irmão Lico assim, palmeirense, fala: ô palmeirense, vamos. Ele disse que é ao ponto das ovelhas reconhecerem os apelidos, porque as ovelhas conheciam a voz do seu pastor. É por isso que ele diz: as minhas ovelhas ouvem a minha voz. Aí eu lanço a pergunta para você. Não importa se você é uma ovelhinha gordinha, uma ovelhinha palmeirense, você ouve a voz do seu pastor? Mas não é só escutar, não. É ouvir e deixar que ela entre aqui, ó, e faça uma explosão de mudança na sua vida. Você ama o Senhor ao ponto de mudar a sua vida, deixar que a sua vida seja transformada desse jeito? Outra coisa, a porta pela qual Jesus passa é a porta daquele que ouve a sua voz. Apocalipse 3:20 diz: eis que estou à porta e bato. Qualquer porta? Qualquer lugar? Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei e cearei com ele e ele comigo. Ouvir a voz de Deus não é talvez, não é um pouco, mas é a coisa mais importante, mais significativa da sua vida. Você pode morrer sem conquistar a sua casa própria. Você pode morrer sem conseguir conquistar o seu sonho. Você pode morrer sem se tornar aquela pessoa que você queria. Mas você não pode, enquanto ovelha de Jesus, morrer sem ouvir a voz do seu Senhor e abrir a porta para Ele, deixar Ele entrar e fazer o que Ele quiser. Você entende isso? Entende mesmo? É por isso que Asaf, no Salmo 78, verso 1, ele diz assim, põe aí para a gente, por favor. Eu coloquei aqui, se eu não me engano, na ARA. Pode colocar na ARA esse texto? Ao meio da revista atualizada. Salmo 78, verso 1, diz assim: escutai, povo meu. Escutai, Deus dizendo a nós: escutai, povo meu. Prestai ouvidos às palavras da minha boca. Deus está dizendo para você, para mim, para nós, diariamente, 7 dias por semana, 24 horas, escutai, ó povo meu. Senhor, qual que é o problema comigo? Escutai. O que eu preciso fazer? Escutai. E deixe a minha palavra, a minha voz, penetrar no seu coração e fazer uma transformação que só Deus pode fazer. Para de falar um pouquinho e escutai. Maria, ela ouviu atentamente cada palavra, como eu disse, com os ouvidos do coração. Ela sabia qual era o contexto dela, gente. Ela sabia que ela não deveria estar grávida, porque ela nunca havia se deitado com homem nenhum. Ela sabia que a sua parenta Isabel, naturalmente não estaria grávida, porque ela já era avançada de idade, já era estéril. Mas ela ouviu o anjo dizer no verso 37 do capítulo 1, as seguintes palavras: pois nada é impossível para Deus. Então eu vou dizer para você ouça com todo o carinho que eu tenho a dizer para vocês. Eu não sei que tipo de confusão você está envolvido, mental, familiar, financeira. Eu não sei como é que anda a sua vida, que desordem tenta entrar na sua vida e causar uma arruaça, uma bagunça. Pois nada é impossível para Deus. Nada é impossível para Deus. Eu já tentei tantas vezes. Nada é impossível para Deus. Mulheres idosas, estéreis, se tornam mães de filhos. Pecadores se convertem. Cegos vêm.
Não é isso que foi dito a João Batista? Surdos ouvem, os cegos veem. Nada é impossível para Deus. Mesmo sabendo dos riscos, mesmo sabendo o que ia custar ela aparecer grávida na comunidade que ela vivia, a sua fala foi: sou serva do Senhor, que aconteça comigo conforme a tua palavra. Não foi à toa que quando ela se encontra com Isabel, apesar dos temores, apesar das ameaças, apesar dos problemas, a presença de Deus na vida de Maria causou um sentimento, uma transformação tão grande, que ela diz no verso 47, a minha alma engrandece ao Senhor e o meu espírito se alegra no Deus, o meu Salvador. Mas Maria, você tem ideia o que vai acontecer com você quando o povo souber? Você tem ideia? A minha alma engrandece ao Senhor, o meu espírito se alegra em Deus, o meu Salvador. Você sabe o que vai custar para você, igreja, obedecer ao Senhor? Você sabe o que vai custar a você abrir mão daquela pensão e fazer o que é certo? Você sabe o que vai custar para você abrir mão desse esquema que tem na empresa? Sabe o quanto isso vai simbolizar de perda para você? Você sabe o que vai simbolizar para você falar a verdade? Você sabe o que vai simbolizar para você voltar para o seu casamento? Você sabe o que vai acontecer com você se você fizer isso que você diz que nesse livro da capa preta está dizendo para você fazer? A minha alma engrandece o Senhor e o meu espírito se alegra em Deus, o meu Salvador. Amém? Aí eu coloquei 3 linhas aqui, que é especialmente para os pequenos grupos, para a gente discutir nos pequenos grupos, tá? Tá lá, aplicações para a nossa vida. Atenção, será que temos ouvido a voz de Deus com a mesma atenção e devoção que Maria? Será? Sempre que lemos a palavra, estudamos, estamos ouvindo e permitindo que Deus, ou que a palavra de Deus chegue aos nossos corações? Quando dizemos, essa aqui é importantíssima, quando dizemos que amamos a Deus, estamos também vivendo uma vida como uma pessoa que ama a Deus? Eu amo a Deus, mas eu não largo o meu esqueminha. Eu amo a Deus, mas esse negócio aqui tem me trazido tanto lucro, eu não posso, já me acostumei com ele, não posso. Eu amo a Deus, mas se eu contar a verdade a casa cai. Existe uma palavra para isso: mentiroso. Mentiroso. 2, e último. A primeira palavra é ouvir. A segunda palavra é decidir. E essa palavra aqui é complicada. Você já conheceu pessoas assim, que falam assim: eu queria tanto ser isso ou ser aquilo outro? Já ouviu isso de alguém? Eu queria tanto. Talvez você tenha dito isso. Eu queria tanto isso. Eu queria tanto alcançar aquilo ali. Eu queria tanto saber mexer com isso. Eu queria tanto saber ser formado nisso ou naquilo outro. Eu queria tanto... E a gente vai falando, a gente ouve as pessoas falando. Eu tenho um exemplo, há muitos anos atrás, 10, 15 anos, quando eu e a Silvia morávamos em Caçapava, a gente, até no princípio, a gente era 100% mantido pela igreja. E aí as vacas magras começaram a aparecer no nosso quintal, as gordas saíram pela porta do fundo, aí tinha umas vacas que mais pareciam cabrito do que vaca. E aí a gente precisou arrumar empregos paralelos. A Silvia foi trabalhar numa escola e eu fui dar aulas de inglês nessa escola. E tinha uma moça da nossa comunidade, de roça mesmo, que dizia que o sonho dela, eu não me lembro agora qual que era trabalhar com alguma área, ou era administração, ou era economia, ou contabilidade, eu não sei, alguma coisa desse tipo. E aí a Silvia chegou para a dona da escola e falou: nós temos uma pessoa que cabe nessa vaga, ela tem interesse em aprender, ela é jovem. Então traga a pessoa, vamos fazer entrevista. Aí trouxeram a pessoa e colocaram para fazer entrevista. Passou na entrevista. Aí a proprietária falou para ela assim: olha, como o seu sonho é alcançar isso, 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 aqui na cidade tem uma escola, o curso é gratuito. E tem mais, se você se forma lá, a escola tem vínculo com a Embraer, se não me engano, era a Embraer, acho que é isso, né? Então o pessoal daqui vai direto para lá trabalhar lá, ou na Volks, ou na Pilkington, tinha várias empresas grandes lá, que ficavam de olho nas escolas da cidade.
Aí quando a pessoa disse isso para ela, eu imaginei que ela fosse dizer, não, é isso aí que eu quero fazer. É o meu sonho. Sabe qual foi a resposta dela? Ah, mas é muito difícil. É muito difícil entrar. É muito concorrido. Aí eu pergunto para você, você acredita que essa pessoa queria de verdade? Não quer. Ela diz que quer. Ah, eu queria tanto que o meu casamento fosse melhor. Será? Quais são as mudanças que você tem feito na sua vida para que o seu casamento seja melhor? Não, mas é que o problema é ela. É a Silvia o problema. Já pensou? Queridos, quando Maria ouve do anjo, o verso 39 diz o seguinte: naqueles dias Maria preparou-se e foi depressa para uma cidade da região montanhosa da Judéia. Verso 40, onde entrou na casa de Zacarias e saudou Isabel. Veja bem, a visita de Maria a Isabel, querido, não foi impulso. Não foi. A visita de Maria à casa de Isabel não foi uma atitude de alguém que estava empolgada e animada. Se fosse outra pessoa, num caso isolado, poderia até ser. Mas Maria, ela visitou, ela correu para a casa de Isabel, porque ela decidiu, a partir de uma palavra de Deus, viver uma vida moldada pela vontade do seu Senhor. Você está entendendo isso? É uma vida de alguém que decide. Aqui na igreja a gente fala muito sobre evangelismo intencional, né? Essa palavra tem sido muito usada nos pequenos grupos, né, pastor? Relacionamentos intencionais. O que é isso? É você conhece alguém e no fundo do seu coração tem a intenção de compartilhar de Jesus com aquela pessoa. É se encontrar com intenção, com vontade, com intencionalidade, com razão, com emoção, com tudo que você puder imaginar. Você está focado naquilo. A ida de Maria até a casa de Isabel foi uma ida completamente intencional, estava cheio de intencionalidade, porque ela decidiu viver uma vida moldada a partir da revelação da vontade de Deus na vida dela. Então, se você escutou o que Deus falou para você, é a primeira parte. A segunda é você decidir no seu coração moldar a sua vida de acordo com aquilo que você ouviu. Ah, mas não é o Senhor que faz a transformação em nós? Não é o Espírito Santo? O pastor falou na quarta-feira. Se você estivesse aqui, você teria ouvido. Que na teologia a gente entende, a obra da redenção é do Espírito, mas a santificação nós devemos buscar a santificação. Não é à toa que Josué diz ao povo: santificai-vos hoje, porque o Senhor fará maravilhas no meio de vós. Está falando para quem? Santificai-vos hoje. Nós nos santificarmos, nós buscarmos. Então a proposta é a seguinte: você ouviu a palavra de Deus? Tem ouvido? Há quanto tempo você ouve a palavra de Deus? Há quanto tempo você ouve João 3,16? Será que essa palavra se tornou velha para você? E você não se empolga mais com a notícia do Evangelho, que Deus amou o mundo, não o planeta, mas as pessoas do mundo, de tal forma, que Ele entregou, não poupou nem o único filho, para que nós pudéssemos ter a vida eterna? Já para pensar nisso? Ah, Deus, por que o Senhor não me dá um emprego? Ai, Deus, por que o Senhor não faz isso, aquilo, outro? Como se Deus estivesse em débito conosco. Não haja como se Deus estivesse em débito com você, meu irmão. Deus já nos deu todas as coisas em Cristo Jesus. Aqueles que amam a Deus também o obedecem, também permitem que Ele molde suas vidas de acordo com a vontade dEle. João 14,15 diz claramente isso: se vocês me amam, obedecerão os meus mandamentos. Há muito tempo, talvez tempo demais, você tenha traduzido a palavra amor como sentimento, e eu queria dizer para você que você está equivocado. O amor é ação. Não escute o que eu digo, veja como eu vivo. Essa é a proposta.
Maria decidiu viver uma vida moldada pela vontade de Deus. Mais um insight para os pequenos grupos, aplicação para as nossas vidas. A despeito do tempo que temos servido a Deus, quais são os valores praticados e hábitos que têm sido acrescentados ou abandonados por nós todos esses anos? Quais foram os hábitos saudáveis, espirituais, que você tem adotado na sua vida e tem buscado praticar? Quais são os hábitos ruins, não saudáveis, que destroem você e a sua família, que você tem buscado com todo o coração abandonar? Segundo, que tipo de homem ou mulher você tem se tornado desde o dia que você começou a se relacionar com Jesus? Melhor? Não, para mim não mudou nada, eu sou a mesma pessoa, só que agora eu vou à igreja. Uma vez eu ouvi isso de alguém dizendo assim, estava evangelizando, olha só, a igreja é igual um clube. A gente se reúne nos domingos, a gente faz acampamento, é isso aí, igreja. É isso? Igreja? É um clube? E último, as pessoas à sua volta são capazes de perceber a bondade de Deus através da sua vida? Deus é santo. Através da sua vida, as pessoas veem isso? Deus é verdadeiro. Através da sua vida, as pessoas veem isso? Romanos 2:24 diz assim: o nome de Deus é blasfemado entre os gentios por causa de vocês. Sinto lhes dizer que talvez algumas pessoas à sua volta não tenham o menor interesse de participar de um PGM, não tenham o menor interesse de participar de um pequeno grupo multiplicador, não tenham o menor interesse em vir à igreja, porque eles olham para você, ou para alguém que frequenta o mesmo lugar que você e diz, se é para ser igual a ele, eu prefiro não ir. Então a pergunta é, Maria, que amor é esse? Que ouve, aplica ao coração, do primeiro ao último registro bíblico da sua história, e que decide moldar a sua vida a partir da revelação que tem de Deus. Que amor é esse? Que Deus abençoe a palavra dele, em nome de Jesus.